Oi, Sônia? Sim. Olá, doutor. Prazer falar com o senhor. E, Sônia, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou com fone. Ah, tá bom. Eu estou te ouvindo também, mas que às vezes meu som aqui, não sei, dá sei lá. Mas, enfim, você está me ouvindo bem. Desculpa o atraso, sempre atraso um pouquinho aqui, porque a gente vai somando, enfim, umas Ah, tudo bem, entrevistas, a coisa tudo bem. acaba encavalando, mas eu agradeço já demais pela sua disponibilidade em dar esse depoimento, ainda mais no sábado, né? E meus horários meio malucos aí, enfim, e peço perdão também, mas agradeço mais uma vez a... Não, tá tudo bem, doutor. Tá ótimo. Bom, Sônia. Bom, Sônia, eu não sei nada sobre você, além do fato de que você já foi ou é aluna, né, do treinamento para mentes ansiosas, não é? Já E fui, doutor. Fui, foi, acho já que, foi. eu não me lembro se foi 2020 ou 2021. Estou meio. Olha só, faz tempo já, então foi em Já 2020. faz tempo. Perfeito, perfeito. Então temos aí um tempo, né? Olha só, bom, porque aí a gente já pode ver como que as coisas vão indo ao longo do tempo, porque a vida, ela não tende a ficar mais fácil, né? Acho Não, que e conforme as surpresas, né? Que sempre a gente tem sempre uns tem, né? períodos de estresse, né? Que não são poucos, né? Então a gente vai testando também, né? E Realmente ela não combina com a gente e não costuma ser muito fácil, não, viu? é Né? A verdade. vida, isso, né? Não costuma ser, não. Mas me conta então. Então, você me conheceu ali em 2020, 2021, faz esse tempo todo. Como é que foi que você me conheceu? Foi Na verdade foi mesmo pelo YouTube, né? Assistindo, e Aham, eu estava tinha passado por um período de um estresse muito grande, estava tá, inclusive eu tinha feito já algumas sessões com psicólogo e tal, porque eu tive um pânico, na verdade, né? E aí eu fiquei malzinha. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, na verdade, né? Desde menina, desde mocinha. Ao longo da minha vida, eu tive bastante períodos assim de estresse muito grande, separação, né? Divórcio, né? Umas coisas assim que acontecem na vida que são fatores de estresse mesmo, né? sim. Mas fui levando a vida do jeito que eu Hum, sabia, né? E nunca achei que eu precisava de um psicólogo, né? é, Fui levando. Mas em 2018 eu tive um período de um estresse muito grande, né, por ter passado muito tempo com a minha mãe doente, né, e eu que cuidava. isso é Então teve uma hora que, né, explodiu, a coisa explodiu. E dura, aí né? eu entrei em pânico realmente Isso em e eu precisei de 2018. ajuda. E estava fazendo algumas sessões de psicologia, né, com a psicóloga, mas aí eu vi no YouTube as suas lives, né, e aí eu comecei a acompanhar e logo em seguida apareceu o curso e eu fiz. Mas pera, mas foi em 2018? Não, Não. isso foi em 2018, eu passei por esse período terrível, foi só em 2020 que eu fui fazer o curso, ou 2021, se não me engano. Ah, perdão, é que falhou o áudio agora. Então, Deu uma... Perdão, perdão. falhou. Falhou. Eu vou tentar trocar aqui de... Alô? Alô, pronto. Oi, Voltou? acho que voltamos. Ah, Tá, então então tá bom. desculpa, eu perdi a parte que você estava falando lá, que é, essa questão que você começou a procurar psicóloga foi em 2018, né? Isso. Mas, de fato, que você começou a ver as lives e tal, foi em E 2020. 20, em Tá, 2020.
entendi. E Aí você aí eu começou comecei a ver as lives e depois logo apareceu o curso, né? Eu me inscrevi e fiz o curso. em Eu 2020, achei aquela muito bagunça da pandemia interessante, lá. porque eu sou meio avessa a remédios, né? Então me interessou muito saber que eu poderia tratar isso sem remédios, né? Perfeito. E foi naquela bagunça da pandemia lá, né? Tava Sim, sim. de, mas você já estava em tratamento, É, pelo que eu, mais ou menos, não estava bem em tratamento. Eu comecei com tratamento com o psiquiatra e ele me deu sertralina, né, para tomar. mas era Aí um eu, tratamento porque você tinha tido crises de isso, pânico, foi isso? isso. Tá. Aí ele me deu sertralina para eu tomar. E eu tomei 3 meses. E aí eu comecei a falar enrolado. Acho que eu não me dou muito bem com esses remédios. Eu comecei a falar enrolado, eu falei, isso aqui não está certo, né? Não tá certo Porque, mesmo. é, Mas aí deu eu fui uma largando sozinha, devagar, eu fui largando e larguei o remédio e não fui mais Você no psiquiatra aumentou nenhum. muito a dose, foi alguma coisa? Não. Não sei, doutor. Eu acho que eu tomava de 50 miligramas, se não me engano, É, a dose mínima, né? É, né? tá. Mas realmente eu não me dou bem com o remédio. Depois, num outro psiquiatra, ele me deu aquele estalopram para tomar 10 gotas. E como eu já tinha contado para ele esse episódio da sertralina, ele falou, então vamos começar com uma gota, cada Tá. 2 dias. Depois 2 gotas, 3 gotas. Quando eu cheguei, não consegui passar da quarta gota, eu não acordava. Sentiu muito sono. É, era uma coisa assim absurda, um sono assim que eu não conseguia parar em pé. Aí Entendi. também liguei para ele, foi reduzindo, não sei o quê, volta. Eu falei, ah, quer saber? Larguei mão também. E aí, aí eu fiz o curso e me dei, achei que foi muito bom para mim, realmente foi. Mas aí você estava, quando você decidiu, quando você me conheceu, né? Você decidiu entrar lá no treinamento, o que que você estava sentindo? O que estava te Ah, atrapalhando? eram umas crises de pânico, né? Eu começava a sentir palpitação, a minha pressão subia muito, e aí aquela história que o senhor fala sempre, né? Eu ia medir a pressão, estava 16, É, todo aí eu mundo ficava faz. assustada, dali 10 minutos eu media de novo, estava 18, então aí corria para o hospital e eles me davam aquele remedinho e eu Então voltava tinha, para tinha casa. crise, uma ameaça de crise e media a pressão. É, Aí ficava um pouquinho, media de novo, aumentava e ia para o hospital. Aí e, tomava remédio e ficava nisso, e aí, enfim. e aí passavam uns dias bem, dali a pouco qualquer pensamento bobo, porque eu tenho muitos pensamentos Você catastróficos. tem muitos mesmo. É, mas aí Então era só um pensamento meio atrapalhado, pronto, já era o gatilho para começar, né? Falta de ar, palpitação e pressão alta, e aquela coisa toda, né? E aí eu fui fazendo o curso e fui e aí você entendendo. ia ficando nesse ciclo, mas eu imagino que isso, enfim, se veio desde 2018, veio piorando, isso impactou bastante a sua vida, né? Sim, sim. É, mas Você, continuei assim, trabalhando, você fazendo as minhas coisas, conseguia conseguia, trabalhar conseguia mesmo com. trabalhar, Tá, não você era conseguia, assim um pânico de não poder sair de casa, nem nada, né? Era só aquelas crises que você me conseguia davam dirigir, e aí nesse dia eu travava, né? Eu mas precisava de um hospital, precisava cuidar você na conseguia, hora, né? por exemplo, Como? você conseguia dirigir, Sim, conseguia, conseguia. que Quando eu estava mais calma, que eu ficava mais calma, porque uma das médicas que me atendeu no hospital, ela me deu valeriana. E com a valeriana eu me dei bem. Era uma coisa fitoterápica, uma coisa mais leve. Então, quando eu sentia que eu estava mais agitada, eu tomava. Então, bem, aí acalmava um pouquinho. eu sei, mas assim, combinar, não dá para a Valeriana segurar isso daí, né? Então, assim, e É, é difícil a pessoa dirigir todo dia, sendo que ela está nesse ciclo. Não sei, pode ser que de fato você é, mas conseguia.
Não é Mas como... como eu sou uma pessoa, eu sou aposentada, eu não tenho um trabalho assim Ah, fixo, né, entendi. fora essas coisas, é mais dentro de casa. Eu tenho um trabalho que eu faço em casa, né, que eu sou autônoma e eu faço em casa. Então, Ah, entendi. Aí você não tem tanta necessidade, assim, tanta isso, frequência, né? isso. Ah, entendi. E você é aposentado e você faz que trabalho autônomo em casa? É, eu sou aposentada como professora, Ah, você é professora aposentada, perfeito. isso, e eu trabalho como restauradora de obra de arte em casa. Ah, que legal, olha só, hein? Então, nem sei como é que é esse processo, quer dizer, eu sei de ver no filme, mas deve ser É, totalmente diferente. Mas é manual, assim, você... isso, bem manual, bem manual. Poxa, isso aí... Como que você começou? Fiquei curioso. Como você começou nessa área de restaurar obras de arte? Porque eu já era professora de educação artística, né? Ah, Então eu tá. já estava dentro mais ou menos da área. E quando eu fui para aposentar, eu aposentei muito cedo, eu aposentei com 45 anos. Então eu falei, o que que eu vou fazer da vida agora, né? Entendi. Você Filhos já já todos crescidinhos, já independentes, né? Então eu tinha entendi. minha mãe para cuidar. Então era uma atividade que eu poderia fazer em casa, né? Foi assim Não, que eu comecei. excelente. Não, Eu fiz o muito curso, né? Fiz um curso de 3 anos e fiz. E comecei a trabalhar. Trabalhei em muitos ateliês, fiz muito trabalho em museu, essas coisas, mas legal. Poxa, e só por curiosidade também, eu juro que é. eu não sei mesmo. Não, Na tudo bem, doutor, pode perguntar. normalmente você faz faculdade de... Ah, não tem faculdade de artes, né? Tem, não. Tem faculdade de Tem? artes, né? Que eu fiz a Eu faculdade de artes não sabia que... para ser professora de educação artística. Aí, Ah, para essa atividade, foi um curso técnico independente, né? De 3 anos e meio. ah, uau! Então, realmente não é pouco. Entendi, eu não sabia que tinha isso. Que ignorância total minha, né? Mas, Não, mas interessantíssimo isso. Tá certo. E você me falou que os filhos estavam criados. Você tem quantos filhos? tenho dois. Dois filhos. Um menino e uma menina. Menino, não, né? Ele já tem 43 anos. Um menino. E a menina que já tem 39, então Ah, entendi. É um casal, tá certo. é um Tem casal. netos já? Você já tem netos? Não, não, os dois são casados, mas não têm netos. Tem neto Eles ainda. não querem, eles não querem filho. Tão devagar, né? Tá certo. É, Entendi. Entendi. Então eu entendi mais ou menos então como é que está a sua vida e se você tinha nessa questão desse ciclo, isso então eu entendi que para sair de casa não era uma coisa que eu estava procurando, porém não era uma coisa que você necessitava fazer tanto, né? é, É, do dia a dia seu assim, enfim, né, esse ciclo é um ciclo de evitação, né? A gente ficar fazendo de tudo possível para evitar ou para tentar ter algum controle quando que o pânico vai vir. Ele começa a tirar energia, né? Enfim, tanto mental quanto física, e roubar espaço de outras atividades. sim, sim, porque a gente fica muito limitada, né? Porque Isso. é, porque pensamentos vêm, né? E às É, vezes os pensamentos não são, os meus às vezes são meio catastróficos, né? Então, às vezes eles vêm e qualquer coisinha que a gente pensa meio atravessado, assim, já é uma coisa meio é. perigosa. Tenho muito medo das coisas, né? Então eu sou muito Não, medrosa. Então, que a aí você vai gente ficar cada vez já, mais já é um ligado, gatilho, já é um você vai gatilho para ter começar o mais negócio, né? destaque em ficar prestando atenção nesses Sim. sinais do corpo, né? E aí, se presta atenção, isso tem já. Aí a gente fica, qualquer coisinha que a gente tem a mais assim no organismo, se dá uma palpitação ou alguma coisa, nossa, será que Isso. vai me Aí a dar gente alguma tem coisa, né? feito holofote, né? É, É, e aí isso vai fazendo com que a gente comece a sentir
sensações minúsculas, às É, vezes, mas né? aí isso vai aumentando, né? Vai E aumentando, vai porque aumentando, as minúsculas vão ficando grandes, né? E aí, grandes, porque às vezes de uma palpitação que a gente tem, vai se tornando assim uma falta de ar, vai aumentando os sintomas, né? vai ficando cada vez mais forte, o Sim. corpo vai ficando mais craque. E E aí o pescoço já isso. começa a doer, minha pressão já subiu. Pronto, deixa eu lá ver. Então, aí que E fica um problema, porque, assim, além do tempo que a gente passa nisso, é como se fosse uma metade da sua cabeça tá separada para tentar evitar que o pânico venha, ou pelo menos para ter um radar sim, de pânico. Então, a gente não consegue se concentrar tão bem, porque tem uma parte que está sendo basicamente usada como um radar de pânico, né? isso. Que o desempenho ele diminui. Mas isso chegou a atrapalhar o seu trabalho, sua rotina? Às vezes atrapalha sim, né, doutor? Porque a gente começa a sentir, começa a ficar se sentindo mal, né? E E, aí a gente tem que parar tudo que está fazendo para correr para um hospital, chamar um filho para ir junto, né? Porque não está se sentindo bem, porque minha pressão está 18, corre aqui. Então, sabe, atrapalha não só a mim, como as pessoas da família, né? só atrapalhar, então, você atrapalhou, imagina o seu trabalho, a entrega, não, Sim, sim, atrapalhou bastante. Isso não é? atrapalhou bastante. Tá bom, e perfeito. Ok, mas aí você, quando você me conheceu, você estava se sentindo como? O que que estava, que estava correndo e que, enfim, estava mais te atrapalhando? Você falou, puxa, eu vou, sei lá, vou confiar nesse cara É, maluco. porque eu, porque eu pensava assim, olha, remédio eu não estou podendo tomar, porque um me deixa com muito sono, o outro me deixa falando mole. Então, eu não posso viver desse jeito, né? Eu preciso de alguma outra coisa. Aí eu fiz as sessões com duas psicólogas até, né? Mas não foi muito tempo, não. Uma foi 6 meses mais ou menos de cada uma. Então, foi uma coisa muito, eu acho que Elas, insuficiente, elas né? chegaram a focar mais especificamente no pânico mesmo, não? Não, não. Era só aquelas sessões que a gente senta, conversa, desabafa, tal, e pronto, entendeu? Entendi. Então não Não era posso nem dizer que não ajudou, porque ajudou, doutor. Sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Mas não ajuda. é não é o suficiente para melhorar o transtorno, né? É, é, conversar com alguém é uma coisa que ajuda, né? Se Sim, for ali, legal, né? Sempre ajuda. O problema é que tem, né? Não tem como tratar o quadro. exatamente. Entendi. Então você tinha feito a psicóloga, mas aí quando você resolveu entrar lá, você estava. Qual que era assim, qual o tipo de sofrimento que você estava tendo? Qual que era ou então qual a intensidade que você estava tendo, né, em relação a tanto as crises quanto elas atrapalhavam a sua vida? Então, quando eu entrei, eu vi as suas lives, eu comecei a entender primeiro pelas Entendi. lives, né? Eu comecei a entender qual era o processo. Eu falei, poxa, aí eu fiz até aquele testezinho, né? Que você de vez em quando põe. E eu falei, poxa, então eu tenho TAG, Ah, né? não necessariamente. Tem vários testes, né? Não é É, um teste aqui eu perfeito. falei, eu devo ter TAG, né? Porque É, os sintomas eram todos isso, né? Falei, é, toque eu exatamente. não tenho, porque eu não tenho essa compulsão de ficar olhando toda hora uma coisa, né? Mas pelos sintomas, eu falei, eu acho que deve ser o TAG mesmo. E É, aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso porque para mim me interessa, que não toma remédio, né? Eu acho que eu não vou precisar, né? Porque se até agora eu estou segurando sem remédio nenhum, só com uma valeriana de vez em quando, estava né? segurando ali, pagando um certo preço, né? Exatamente, exatamente, porque a gente se sente muito mal, né, doutor? É uma sensação horrorosa e a gente não sabe e quando vem, vem mesmo, sozinha e a gente precisa de ajuda, precisa. A minha Eu, filha, ela é acupunturista, né?
Então, Ela ela também me ajudou bastante nesse é isso? sentido. Ela é acupunturista, é isso? Isso, isso. Ah, Então, ela me ajudou bastante nesse sentido, que quando eu tinha as crises, ela vinha aqui, fazia, né? E eu também ia onde ela trabalha, né? Onde ela trabalhava na época. Eu ia toda semana fazer e tal. Então, sempre ajuda um pouco, né? começa a tomar muitas decisões baseadas em não ter ansiedade, né? Exatamente, exatamente. E então a gente fica muito refém disso, né? É, Refém de exato. não as nossas escolhas são mais pelo alívio do que pelas coisas que a gente quer mesmo, né? Sim, Então isso vai tirando a nossa independência, no fundo, né? E a gente não gosta disso. é. Quem Não, gosta? não. A gente quer se ver livre, né? Por isso que quando eu conheci, falei, eu propus o curso, eu falei, ah, não, eu vou fazer porque eu quero me livrar disso, né? Então, Entendi. eu quero fazer esse curso. Inclusive, o curso ficou depois, durante um ano, né? Uhum. Como é que foi a experiência no curso? Ele mudou bastante, né, desde aquela época, mas enfim, a essência não mudou. Mudou algumas coisas aí foram subindo, né? Mas como que Sempre algumas técnicas novas, alguma coisa assim, né? é, mas Ainda como anteontem, ouvindo a sua live, aprendi mais duas, é que essas né? técnicas que a gente dá nas lives, né? É aquela coisa, a gente não pode dar uma coisa que seja muito, vamos dizer assim, né? Que possa fazer mal, né? É, Então, as técnicas mesmo, né, que a gente vê lá, né, que são aquelas mais, né, que game changers, né, são as sim. técnicas que vão trabalhar uma exposição, né? E aí É, aquela coisa, essas é que eu preciso fazer, doutor, que eu é, ainda não consegui fazer. Eu não entendi. consegui nenhum psicólogo que fosse especializado em TCC. Mas aí é difícil. Se a gente for procurar, nesse mato vai, olha, é um negócio que eu estou tentando, é difícil. Não tem nenhuma faculdade que ensina, e não tem nenhum curso online que seja bom para isso, porque são ensinados por psicólogos, então fica uma coisa meio Sim. cego guiando cego, e é só, olha, basicamente só quem já fez muito trabalho em hospital, viu? Então é pouca gente. Entrei em contato com a sua equipe para ver se eles me indicavam alguém que fez o curso, Não, que tem um ensinou. pessoal que formou lá, tal, que a gente fez, só que o problema é que isso que eu estou tentando mudar agora, tentando reformular, porque para ter uma coisa que seja mais prática, porque é complicado a pessoa aplicar também, não tendo visto, né? Alguém, tem vídeos, a gente colocou um monte de coisa lá, mas tentando ver alguma forma de poder ter como que a pessoa aplica mesmo, né? O negócio. É, É, mas entendi. porque com o próprio curso, com o curso que eu fiz, e durante um ano eu fui revendo, porque fica no computador, né? Então eu Sim. fui revendo todos os dias durante um ano depois. E aí eu fazendo todas as técnicas que eu pude fazer e faço até hoje, mindfulness, e todo dia, todo dia. Opa, opa, ai, caiu, sumiu Acho aqui. que travou aqui. Será que foi o meu ou o dele? Oi, Travou, oi, né? travou um pouquinho. Travou. Oi, Oi, travou. eu tô Não sei vendo a se senhora foi o dele ou foi o meio meu. pixelada. Hum, é, Voltou. voltou? Voltou? Eu acho que voltou. Pelo menos, Tô eu vendo tô. Voltou, né? Voltou. pixelada, senhora. Não sei, mas assim, O senhor tá me vendo? Não. tô vendo, tá um pouquinho Ah, travadinho a imagem, mas tá dando para ver. é. Mas deixa eu entender. Então a senhora veio as técnicas e tal, mas essa parte aí da exposição, o que que ia acontecer? Né? É isso que eu difícil. Eu estou procurando alguém que possa, porque, para falar a verdade, senhor, eu acho que eu melhorei muito. Ah, então me conta, o Por- que que a senhora notou que melhorou?
Como é que a senhora Em, está agora comparado com o que a senhora estava antes? nossa, 90%, doutor. É mesmo? O que a senhora É. melhorou? Me conta. Eu não tenho mais quase crise. E quando eu percebo que ela está chegando, eu entro com as técnicas e coisa de 15, 20 minutos, no máximo meia hora, vai embora. Não sei, você não chega a ter crise, você vê, às vezes tem algum Não, desconforto e você corta ela. exatamente. Eu consigo Perfeito. cortar já, porque eu consigo identificar, às vezes até consigo identificar qual foi o gatilho. Perfeito. Isso é um treino de concentração, né? Um treino de atenção. É difícil isso, É, né? Entendi. E em termos, por exemplo, dessa coisa, né, do hábito aí de medir pressão, de medir os não, não meço batimentos, mais. como é De que jeito, tá? Oi? não meço, não meço mais. É, o aparelho de pressão tá aí ainda, não? Tá. Eu comprei um novinho, acho que se eu usei umas 2 vezes, foi muito. A senhora, Naquela época. daquela época ainda, É, entendi. não usei mais, não usei mais. Meço Entendi. pressão quando eu vou ao médico, né? Ah, Eu vou ao é, médico, que é o jeito médico, tá tudo certo de bem. fazer. É o jeito certo É, de fazer, mas né? aqui em casa eu não meço mais, não, nem em farmácia, nada. Bom, Nem vou porque para o hospital mais, não. Eu já faço as técnicas aqui de isso que eu ia respiração, de... perguntar, a senhora não tem ido para o hospital também. Não, não. Nunca mais eu fui. Ótimo, muito bom. Isso é bom no sentido de que, por dois motivos, né? Primeiro que é uma perda de tempo um pouco, né, grande, É, depois, né, e depois porque isso reforça o circuito do pânico, né? Que a gente vê as crises, né? Mas elas têm é um circuito, né? é, E, e o comportamento ele sempre tem um poder maior ali para fazer com que aquele circuito ele seja, né, reforçado ou diminuído. É o quanto que a gente age de acordo com a emoção vai mais ou menos que decidir isso, né? Assim que pelo menos se sabe que funciona o sistema nervoso, né? E a ação ela é, tem um peso maior para formar hábitos, né? Que nada mais são exatamente. hábitos, né? Hábitos do mal. Tive o mês passado, eu tive um período assim de um estresse mesmo muito forte, uma coisa muito séria que aconteceu, e eu enfrentei assim com uma coragem muito grande, Um sabe? peito erguido. Sem entrar em crise, sem nada, Olha sem só, não, nada. isso Foi é muito bom. assim, Porque isso vai gerando, no fundo, a confiança, né? A gente fala, quero ter confiança. Mas confiança a gente constrói quando a gente sabe que a coisa está errada de algum jeito, né? é, No fundo, confiança é isso, né? Quando eu sei que, assim, independentemente do ocorrer, eu tenho uma habilidade de lidar com isso, né? é Porque, uma coragem, na verdade, né? é, aí, Sim, eu tenho essa autoeficácia, né? A gente chama é isso. E que, no fundo, a gente constrói isso quando as coisas dão errado, porque se tudo der certo, a gente não precisa ser confiante em nada, né? Porque tudo vai dar certo, é um é. mundo Medo maravilhoso. de errar também, né? Então, a ideia é que é isso. Na verdade, a confiança nada mais é do que a capacidade da gente poder saber que pode dar errado, mas que eu dou conta, né? É, então. Não, eu tenho que dar conta. Agora é comigo, né? Não tem jeito. Porque, assim, por isso que é aquela coisa que a pessoa fala, pensa positivo. Isso é uma coisa que acaba com a sua confiança, na verdade, porque te dá uma. Primeiro que é impossível, né? Depois, que é bobeira, né? Porque nada vai dar sempre certo. E depois que mostra que você é de cristal, né? Que você não consegue resolver, não consegue lidar com as coisas. É mentira isso, né? Então, isso É, como é que é a gente vai ter um pensamento positivo no meio de uma crise? Impossível. como. Não tem É uma como. coisa, não tem como você. Não tem como na vida isso. Porque a gente tem um pensamento aleatório. Que a gente não controla, né? Só que a nossa É, cabeça está produzindo. esse é que é o grande problema. A gente não controla.
Mas eu já estou controlando, doutor. A gente controla o que a gente pode fazer com ele, né? É verdade. Né? Ou o quanto que de importância, né? A gente dá para ele. Não é fácil, claro, precisa treinar, né? Mas aí a gente pode dar mais ou menos importância, né? Entendi, mas só então passou por essa situação estressante e foi lá e encarou. Sim, Né? Tem muita gente. parei, Né? deu tudo certo e não entrei em crise, não. É claro, a gente fica apreensiva na hora, nervosa até, né? Mas a gente se Isso, controla e cria coragem para enfrentar aquilo, tudo bem. isso é ansiedade normal. Todo mundo, É, a gente não quer que desapareça, não, porque não pode, né? É até bom, às vezes, um não, pouquinho de ansiedade, né? natural ter. É E, igual dor. A gente não quer viver sem dor, né? Aliás, quando você não tem dor, normalmente costuma ser um problema, é, né? Pessoas têm, né, hanseníase, né? Perde a sensibilidade à dor. exatamente. O problema é isso, que pé diabético, né? A pessoa com um monte de ferida, né? Não é bom, não, né? Não, isso não é bom. Não é bom ter dor o tempo todo, né? É isso Esse também. é que é o problema. Esse é que é o problema. É. Então é igual a Mas, ansiedade. Né? O problema da ansiedade é quando ela vem o tempo todo, aí a gente acaba gastando muito tempo para não ter ansiedade, né? A gente fica refém de não ter ansiedade. Aí isso acaba escravizando a gente, né? Porque basicamente a gente tem que decidir tudo que vai dar menos ansiedade possível. E aí, em geral, são escolhas que normalmente a gente está vendo lados positivos, né? Normalmente a gente está vendo coisas que vão aliviar mais, né? E o alívio não deixa ninguém feliz a longo prazo, né? não. Só o alívio, assim, momentâneo, não. A gente tem que. Por isso que, às vezes, eu penso, né, que eu preciso dessa TCC para eu complementar tudo aquilo, né? Porque eu tenho algumas coisas, às vezes, que eu sinto que eu preciso ainda, porque eu ainda tenho medo, às vezes, de algumas coisas. Por exemplo, Ah, eu não consigo muito, por exemplo, falar em público, essas coisas, eu sou meio, né? Tenho muita vergonha, às vezes, de falar em mas público, aí, medo de errar, medo de falar bobagem. então, você é pelo medo de falar alguma coisa errada. É, Não tem nada a ver pelo medo de ter tocar um instrumento em público eu também não toco, medo de críticas, né? Mas aí já é um medo que não é o medo de ter crise, né? É o medo do julgamento, que também é normal, E, mas é, é diferente. Só para a gente categorizar que assim, um alvo do medo é diferente, tá. não é? Tenho medo, por exemplo, de viajar sozinha, porque não falo a língua inglesa, não falo outras línguas, então tenho medo de me perder. Se bem que eu enfrentei uma situação muito, assim, diferente, vai, vamos dizer assim, né? Num aeroporto e eu entrei por uma porta errada e depois eu não conseguia sair e a hora do meu voo já estava chegando. E aí, E aí, mas como é que eu a senhora fez? acabei saindo, enfrentando aquilo e acabei saindo e deu tudo certo, né? Para dar um jeito. Dei um jeito e deu tudo certo. Mas tenho medo dessas coisas, sabe? Isso aí para É mim foi normal a gente um. ter medo disso, é normal ter, né? Ainda mais porque são coisas que, de fato, a gente não quer que aconteçam, imprevistos, e também porque a gente lida com isso muito pouco frequentemente, muito É espaçadamente. verdade. É. Então, aí também não dá para a gente construir tanto, né, uma, como se fosse uma memória mesmo de que eu dou conta disso aqui, né? Então, como um músculo, né? A frequência, ela não precisa ser, não é para ser estupidamente intensa, não, mas ela tem uma certa, ela tende a ter uma certa importância se a gente quer ali enfim, né?
crescimento muscular, assim, por assim dizer. É, É, por isso que essa exposição mudou os protocolos de exposição, né? Na verdade, tem outro protocolo agora. Agora não, né? Faz um ano mais ou menos, que saiu, que é, que é mais o princípio, mas ele é, em geral, mais rápido e menos, vamos dizer assim, menos assustador. Pelo menos é para ser. porque quando eu fiz o curso, eles eram esse enfrentamento. Eu tenho medo de provocar, por exemplo, a crise, né? É, Isso eu tenho muito medo. isso a gente vai ter que fazer. Ah, Vai ter que provocar uma coisa que seja o mínimo necessário para a senhora lembrar, para ativar uma lembrança parecida com crise. Vai ser o mínimo necessário. A gente não vai precisar ficar esperando muito tempo, não, mas tem que ser o mínimo necessário. E aí, o que a gente trabalha hoje é uma quebra de expectativa no sentido assim, da senhora ter expectativa do quão horrível vai ser, aí fazer por um período X, mas que seja o mínimo necessário para ativar e ver se a sua expectativa, né, foi maior ou menor do que de fato foi o problema. E, na verdade, não é nem essa a questão, porque pode ter sido maior, pode não ter sido. Aí a gente quer ver se a expectativa da senhora pensar em repetir isso está maior ou está menor do que a expectativa no começo, antes de fazer. é Então, por isso que eu gostaria de fazer o tal do TCC, mas não tem quem faça essas coisas com a gente. eu sei, eu sei, Como que eu vou fazer esse enfrentamento, doutor? eu sei. Quem que poderia fazer isso sem ser um psicólogo? Não, sou um psiquiatra. É, Ah, mas nem todo psiquiatra faz. não, quase nenhum faz. Mas Então, quase nenhum psicólogo, então, é um problema por isso, né? Porque a tendência, né, é 0%. Mas assim, se a gente for então eu, comparar. eu, eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse a fazer isso, entendeu? Pessoalmente, assim, Tem, presencialmente, entendeu? existe. Porque eu tenho medo de fazer isso sozinha, Eu entrar em sei, crise e aí não saber administrar isso. existe. Isso existe. Então, eu falando assim, tende a 0%, mas não é zero. Aí, Ah, comparado com o tamanho, porque a gente tem, sei lá, acho que uns 600 mil psicólogos no Brasil. É psicólogo pra caramba, viu, que a gente tem no Brasil. Que o problema é que não sabe fazer muita coisa. Mas, assim, os psicólogos do HC, por exemplo, também não são todos do HC, né? Do HC que trabalham no ambulatório de ansiedade, que aí já é uma minoria, eles são muito bons nisso, tem um pessoal que sabe fazer. Então, eu posso passar o número deles para você, é que aí tem que ver só se eles vão ter vaga, né? Porque são poucos. Mas eu acho que talvez sim. Eu vou passar, então, acho que vale a pena a senhora tentar. Dois ai, psicólogos seria lá ótimo. do AMBAN, que é o ambulatório de ansiedade do HC, né? Porque é só psicólogo que trabalha em hospital mesmo. Porque Ah, senão não. seria muito bom, doutor, se eu puder fazer isso para mim. Eu vou passar. Vamos torcer para eles terem vaga, ou talvez tenha, né? Porque sempre, às vezes, tem um que vai, volta, É. né? Vou passar o número para você, né, desses dois, porque o que que acontece? Isso daí, a gente chama de exposição interoceptiva, que é essa que você faz em casa, né? Então, tem esses protocolos, tá, mas concordo, é melhor fazer com alguém na frente nas primeiras Sim. vezes. Mas isso, de fato, a habilidade, né, o tipo de intervenção que assim, é 700% mais eficiente que todo o resto junto, ou seja, é 7 vezes mais eficiente do que você fazer todas as outras coisas juntas. Basicamente, o tratamento ele pode ser feito somente com esse tipo de estratégia. Então, Hum. não estou dizendo que é fácil, tá? É. Não, Eu mas tô, vale a pena tentar, né, doutor? então, o Porque que eu estou dizendo assim, é um negócio que funciona pra caramba. Então, então. E a gente não quer só aliviar e estar sempre administrando isso. A gente quer se ver livre disso.
Exatamente, isso eu concordo com a senhora, né? A pior coisa que tem que fazer é a gente ter que ficar lidando com ansiedade, né? A gente lida com a ansiedade que é do problema, a gente lida com o problema que É, causa ansiedade. é, Com a ansiedade em si, a gente não precisa ficar lidando, deve ter que ficar lidando, né? Ela deve sumir, uma vez que a gente resolve o problema, a gente lida com o problema, né? sim, Então, eu concordo com a senhora. Por isso que a ideia seria a gente tentar fazer isso que é extinguir. Só que para extinguir, a gente tem que criar essa nova memória. Para isso tem que ter um componente que lembra aquilo, mas aí tem que ter uma. É que aí é uma teoria, de fato, que se mostrou mais recente, que quando você tem uma quebra na expectativa, você acha que uma coisa vai ser horrorosa, ou vai ser muito boa, e é horrorosa. Ou quando a coisa vai ser horrorosa e não é tão ruim assim, é, isso gera como se fosse uma janela de neuroplasticidade. Parece que dá meio que um tilt na nossa cabeça. E isso abre enfim, o cérebro fica mais propenso a aprender. certo, Faz sentido, porque, afinal de contas, sim, né, foi uma coisa nova, né, que aconteceu. Só que aí a gente precisa, então, a gente quebra isso e a gente tem que ter um aprendizado inibitório, que é isso? A gente aprende é, que sem fazer nada aquilo passa. Só que aí tem um protocolozinho, né? Mas de qualquer forma tem que sentir um pouco, porque a gente mas tem que ser planejado. Não dá para fazer na rua. é. Por quê? Porque aí você É, também não cria, dá para fazer sozinho no começo, principalmente, é, né? é mais difícil. É que assim, tem que ser uma coisa muito planejada, não é vou na rua que loucamente vou enfrentar tudo. Isso aí é bobeira. Por quê? Porque você tem que criar uma expectativa e você tem que ver quanto que tá para depois ver se aquilo se confirmou ou não. Então, esse é um modelo mais atual, porque se você não cria expectativa antes, você não consegue ter essa, É, enfim, esse tipo de aprendizado. E que também, se a gente quebra a expectativa para ruim, aí não funciona. Mas é que desse jeito, não dá para você ter uma expectativa que seja pior do que você está esperando antes. Porque a própria ansiedade faz com que você aumente a expectativa de quão ruim vai ser. E você precisa sim, estar fazendo só por um mínimo de tempo para que você sinta aquilo. Então, não tem como a expectativa ser pior, ou o desfecho ser pior do que você estava sim. esperando. Então, isso vai fazendo com que a senhora tenha menos receio de ter no futuro. É meio que um ajuste de É, a expectativa. gente vai, como eu aprendi as outras técnicas para aliviar a ansiedade, para controlar, né? Isso aí também a gente pode aprender, né? Não, pode aprender, que essa daí, de fato, é aquela que essa E você resolve. aprende uma memória que é intrínseca, né? Entre aspas, no Hum. mundo ideal, que aí você já não precisa pensar mais em nada, né? Ai, No que mundo, maravilha, seria. mas no mundo ideal, né? Também não precisa É, ser, a senhora melhorou muito, né? E sim. com certeza a senhora melhorou muito só com técnicas de alívio, não. A senhora fez uma série de enfrentamentos aí, tem feito, então a senhora deve ter feito uma série de coisas aí, que a senhora não deve ter nem visto. Mas é É, que, pode ser, né? não, com certeza, é que essa permite com que a gente repita isso várias vezes ao dia. Hum, E aí isso dá uma acelerada. aí é interessante. Isso. E aí a gente não depende, né, de outros fatores ali. Nós conosco. É, Mas é ruim, mas lembrando que sempre a primeira vez vai ser a pior. Por quê? Porque a expectativa vai ser a pior possível. Então, é, então eu como sou medrosa já vou ter muito medo da isso primeira já. não, mas isso com certeza. Então, a primeira vai ser a pior, porque a expectativa vai estar horroroso, caos. Então, não tem como ser pior do que a primeira. Aí depois É, vai diminuindo. depois vai abaixando, né? Vai, É, porque no fundo é que isso é um entendimento novo, né? No fundo,
a gente for ver bem, ansiedade, né? É uma antecipação, né? Então, bem ou mal, uma coisa que seria o cerne seria você ter uma previsão errada do perigo. Você precisa dar uma recalibrada, entre aspas, nisso. É, Mas é uma teoria. Mas resumindo, é uma teoria nova, não é tão novo, mas é que tem sido cada vez mais comprovada que basicamente a gente aprende muito rápido, muito mais rápido pelo erro. O erro e a autocorreção, erro e autocorreção. Isso é um jeito muito rápido de aprender. É muito mais rápido que a outra coisa. Então, basicamente, a gente usa isso. né, eu Do que gostaria muito de fazer, muito mesmo. vou passar para a senhora. Vamos ver, a senhora vai tentar, tal, mas assim, a senhora melhorou assim muito, né? O fato da senhora então não ter o aparelho, não ter usado o aparelho de pressão, não ter ido para o hospital, isso são coisas que são Já são ganhos conquistas, né? Já são conquistas, né? vistos, né? E a senhora como é que está o trabalho de restauração ali? Teve É, que. agora eu já estou diminuindo bem, eu já não estou Ah, mais, já estou com um pouco mais de idade, então eu já estou, sabe, a visão já sim, não é a que mesma, então a que é senhora, muito é imprescindível nesse trabalho, né? Então a visão já não é a mesma, então a gente já vai diminuindo. isso é porque a senhora escolheu porque por Sim, conta eu dos escolhi já fatores, ir não é parando um porque pouco, está tendo né? crise de pânico. É. Não é porque a senhora está tendo crise de pânico que a senhora parou de Não, fazer. não, 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 nada disso. Perfeito. Não, é Ah, isso é porque eu bem. escolhi mesmo já ir diminuindo, querer aposentar, né, já. É, Eu trabalhei 26 anos como professora, mas 25 como restauradora. Eu acho que já tá bom, né, doutor? acho que tá bom demais. Mas é por isso Né? que eu falei, né? Por isso que eu perguntei, porque a escolha, né? Isso faz diferença, né? Quando eu escolhi, pode até ser que eu erre, mas, eu escolho de novo. O problema é quando a gente não tem escolha, É. Agora a gente né? já dá para sossegar um pouquinho, né? Eu acho que já, enfim, tem que saber a Mas senhora, né? parar totalmente a gente não para, porque sempre tem alguém que fala, ah, olha, tem um trabalhinho aqui, a gente vai e A faz, né? gente gosta de fazer alguma coisa, né? É, é. Ah, eu sou Você uma pessoa que eu gosto muito eu não gosto de ficar parada, eu sou muito produtiva. é, gosta muito. Quando pessoas são mais lentas, parado para só se a pessoa está doente ou está depressiva. Não, não dá, não dá. E Parar de vez, não dá. criança não para, né? Construindo Lego, a gente faz coisa, né? É. A gente arruma alguma coisa para fazer, A gente sempre arranja, pode deixar. Eu gosto né? muito de trabalhos manuais, né? Então a gente, Isso, então eu faço muito artesanato também. Então a gente está sempre mexendo com alguma coisa, né? é, é uma coisa que a senhora também acha que é bom também, e a gente pode mudar de ideia também. Porque às Não, vezes eu pode. acho que a gente É, precisa manter a mente ocupada, né, doutor? Não pode é, também, né? Senão só concordo. começa a pensar besteira, né? É aquela coisa, não é manter a mente ocupada, mas às vezes a gente pode encher a paciência e mudar também. Agora eu enchi, vou procurar outra coisa, né? Então a gente tem É, esse é direito também, verdade, né? é Então, verdade. hum, mas muito bom, viu? Porque a senhora conseguiu ter uma melhora que sustenta aí há 4 anos, quase 5 anos, né? Isso É. é excepcional. E claro, né? Tem as questões aí que a gente sempre vai ter. A gente não precisa enfrentar todos os medos, não, viu? Isso é meio que uma falta de inteligência, né? A gente É. enfrenta aquilo que vale a pena, ou seja, aquilo que está impedindo E às a vezes gente a gente de tem que outra enfrentar as coisa coisas na que vida. vêm também, porque a gente tá sujeito a essas coisas, né? Uma doença, família, uma morte, né? A gente precisa estar preparado para essas coisas também, Essas coisas a gente não tem como estar preparado, né? Que vai acontecer, né? né? Coisa não tem como preparar. Mas, por exemplo, às vezes tem alguns medos, sei lá, a pessoa tem medo de altura, mas
isso não tem nenhuma relevância na vida dela, não tem por que ela ficar fazendo, né, enfrentamento disso. É diferente É, da eu tenho dele, alguns medos que eu não, eu só me afasto deles e tudo bem, entendeu? mas só é um problema se isso tiver, sei lá, se Sim, for trabalhar no andaime, né? sei lá, né, aí é um problema. Aí é um Aí problema. tem que ver o que a gente vai fazer. Mas, mas se não, não necessariamente. É só se for alguma coisa que a senhora queira, uma coisa pessoal mesmo. É, Mas aí a gente saber que a gente tem condições de fazer isso. Mas muito bom, viu? Muito bom. E bom saber que a senhora continua bem, né? Porque são aprendizados que eles são sustentáveis, né? Isso tende a ser uma vantagem, né? Caso a pessoa, claro, ela tem que fazer, não dá para você fazer pela pessoa, mas só, né? Muito bom. E se a senhora sempre fala, né? Que tem o pessoal realmente aumentou bastante, né? A prevalência ali no pós-pandemia. Já era muita gente, né? É que aí no é, pós-pandemia, né? De 2022, né, mesmo assim, que aí ficou terrível. Tanto é que agora na internet todo mundo fala de psiquiatria, né? vejo muito, Assunto vejo muito. baixo. Né? É o mal do século, né? Não, o século são as pessoas que falam sobre isso, eu acho. Elas são piores do que o quadro em si, porque elas atrapalham. Minha gata está aqui, perdão. Ah, eu tô vendo, bonitinho. As pessoas, o pior mal do século são as pessoas que falam sobre isso. É, que aí tem É, gente que porque a gente escuta tanta coisa que a gente fala, não sabe nem o que que é certo mais o que que é errado, né? mas está tudo errado. Pode assumir que está errado até que se prove o contrário. Eu oriento isso, assume que é besteira, porque a chance de não ser é muito baixa. Porque, poxa, tem essa coisa de TikTok, aí o cara faz, aí ninguém quer ter um quadro psiquiátrico, né? Aí o cara Não. inventa que o negócio é deficiência de vitamina B12 e que aí você tem que, ou que, sei lá, você tem que dosar serotonina na urina, um negócio que não existe, sei lá da onde o cara inventou, o pessoal não tem limites, eles não têm, eles são médicos, porque eles querem, sei lá, né? Vender a consulta, vender curso, sei lá o quê. Mas é um negócio que é absurdo, assim, é uma terra de ninguém. É, a E gente as- não pode estar indo muito atrás disso, não. Eu tive uma experiência muito estranha com isso. Saiu num exame meu que eu tinha hipertensão pulmonar. Exame ecocardiograma, né? E eu fiquei muito apavorada na hora, falei, apavorada na hora não, eu falei, o que será que é isso, né? Que eu nem nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui na internet. aí é o inferno. Nossa, assim, tipo assim, dois Acho anos de vida que de e não Pandora. tem cura, 2 anos de vida, eu fiquei apavorada, fiquei maluca com isso, né? E eu fui procurar um especialista, um cardiologista já que tinha especialização nisso para ver se eu já, se E eu ele já falou, tinha isso mesmo. Aí ele fez um monte de exames, me examinou muito bem, e e no não tinha a final, menor possibilidade de eu ter isso. que isso é que ecocardiograma depende da pessoa que faz também, né? Mas É, ela poderia ter comunicado isso para si, porque não é uma coisa que a gente coloca no laudo, né? coloca no laudo, a gente lê o laudo, a gente fica apavorada, né? Fala, nossa, que é isso, né? A pessoa podia. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com É que às vezes ela colocou de um jeito que nem era um jeito tão assim assustador, porque tinha. Mas aí quando a gente coloca na internet, vira um negócio que é uma caixa de Não, o Pandora. da internet foi horroroso, porque falou que era 2 anos de vida e não tinha cura e não tinha nada, e aparelho de oxigênio, não sei das quantas. Eu falei, meu Deus, né? Acontecer, mas é que assim, é muito difícil você interpretar algo que você, sei lá, né? Você não tem ideia do que você, sei lá o que o cara escreveu lá, né? Ela pode ter escrito É, aquilo e mais um monte de coisa que eu não sei. Então, depende, né?
É igual o pessoal que quer ler o DSM, né, que é esse manualzinho que a gente tem aí, e achando que a gente faz diagnóstico por conta disso. A gente não faz esse negócio, a gente não usa isso daí para fazer diagnóstico, a gente usa mais para, tipo, que é meio comparado com a CID, para dar um negócio do INSS. Mas a gente não usa isso aí para diagnóstico. Então, aí tem um monte de gente que fala quantidade de besteira. É meio absurdo isso. Mas tudo bem. Realmente é difícil, mas assim, é Está difícil quando. travando de novo, doutor. Estou ouvindo, tá picotando. Não, então, é difícil porque às vezes a pessoa ela faz isso para quê? Para vender o negócio da cabeça dela. E aí Sim, o problema só é que assim, a pessoa vai fazer, vai funcionar, ela vai achar, não sabe, assim, não funciona. Só que não funcionar é um problema, porque a pessoa está perdendo tempo e a coisa tá lá, né? Nada que tempo a gente não pode perder em quadro nenhum, né? Mas enfim, não tem problema. O importante é a gente fazer a nossa parte e ver se essas coisas estão dando certo ou não, né? exatamente. Mas, ó, bastante orgulho da senhora, ó, muita coisa, né? Foi uma mudança aí, bastante conquistas, e, vamos dizer assim, né? Mais liberdade, né? Que a senhora teve na vida e uma coisa que está durando aí 4 anos, quase 5 anos, né? Então, É. isso é uma coisa bacana. Sempre vai ter algum problema para a gente lapidar, e a gente vai tentando lapidar. Mas Ah, sim, que a gente consegue mudar e mudar coisas, aprender novas formas, independentemente da idade, e coisas que sejam sustentáveis, né? Acho que isso. exatamente. E eu agradeço muito o senhor aparecer assim na vida da gente, porque esse curso para mim foi uma bênção mesmo, porque É, eu estava já, sabe, a gente fica é, desesperançosa, porque a gente acha que aquilo só vai progredir, né? que a gente não, que realmente Que só não vai tem progredir, e a gente fala, não, onde que eu propósito, vou parar com isso, né? Daqui a pouco eu não posso fazer mais nada, né? Então, uma eu só tenho a prisão. agradecer, doutor. Não, poxa, eu queria dizer que foi um negócio muito incrível que eu fiz, mas eu simplesmente peguei, traduzi, juntei as coisas que tem no mundo inteiro, que a gente sabe que funciona aqui. Aqui, infelizmente, sei lá, sei, um vale das sombras, onde tem muito pouca informação sobre isso, né? Não é divulgado, mas assim, isso não é nada que eu inventei, não, viu? Isso é tudo, qualquer livro clássico de tratamento para pânico tem isso, ou para quadros de ansiedade. Claro que isso vai evoluindo também, mas também é tudo nada excepcional, portanto, tudo isso nos guidelines divulgados aí no mundo inteiro. Então, o problema é que temos poucos profissionais qualificados, mas, Sim, é, mas não tem esse é problema, que é o problema, né? é, problema. Mas isso tem em todo mundo também, tem uma escassez no mundo inteiro de pela demanda. A demanda ela está absurda no mundo inteiro, então não é um privilégio nosso. É que o problema é que aqui a gente, por exemplo, psiquiatra não tem no mundo inteiro. Nem lugar do mundo tem a meta da OMS, que é Hum, 10 psiquiatras por 100 mil habitantes. Nem lugar do mundo tem isso, né? Aqui a gente tem nem acho que metade, nem isso. É que o problema é que a gente tem mais ou menos o triplo do recomendado pela OMS de psicólogos. nossa. E aí isso é um isso é um problema que eles poderiam É, mas resolver. também tem gente que não é, tem psicólogos, eu acho, não sei, não posso julgar, mas eu acho que tem psicólogos formados que também não se interessam muito, eu acho, Não, eu entendo, tem isso também. É que o problema é que assim, não existe nenhuma faculdade que ensina isso. né? Então, Nem na USP ensina isso. Na USP eles não ensinam isso. Faculdade de Psicologia da USP. e é um grande erro, né, doutor? Porque se ensinassem isso para os
os estudantes, né? É que é ruim, Já porque é, ele faz já faculdade lá, ele tem que ir para o hospital, e aí no hospital ele vai aprender, mas ele tem que ir lá, né? Mas vamos ver se a gente consegue mudar isso também, né? Vamos tentar, né? Mas isso estamos fazendo aqui, né, nossa parte. É bom que as coisas aqui estão funcionando e que e os protocolos estão ficando cada vez melhores. Isso também é uma boa notícia. O pessoal tem pesquisa. isso é muito bom. Então, eu vou passar para a senhora aí os contatos. Pai, Sim, obrigado aí pela disponibilidade, né? imagina, eu é que agradeço, doutor, Depois de seu, tanto seu tempo, curso, isso é legal, né? Porque a né, o gente seu vê empenho todo, que as coisas em dão querer frutos, que as né? pessoas melhorem, né? É, que a gente quer, né? O problema é que nós somos um só, mas é aquela coisa, né? Que nós podemos fazer, quando a gente muda, a gente é a única forma da gente mudar o mundo, né? Exatamente. Cada um fazendo uma partezinha já vai dar certo, né? Exatamente, exatamente. Então tá certo, muito obrigado. Eu vou passar para você, eu acho que agora, Hum. deixa eu ver se eu consigo passar por esse chat aqui que eu também não sei usar. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Tá, deixa eu pegar o contato deles aqui. Calma aí. É, a menina, a assistente, passou o seu contato para mim, se caso tivesse algum problema. Se eu A quiser senhora tem passar, o WhatsApp? então, aí eu adicionei o senhor no meu WhatsApp. Se eu quiser passar, Ah, se a senhora quiser mandar para mim uma mensagem lá, fica mais fácil. né? É, porque aí Eu eu já, mando. já mando do Isso, contato que está lá mesmo. isso, tá Pode ótimo. ser? Com o meu nome, falo que estou aguardando os contatos. Isso, não, Aí o porque senhor já vai saber o que quer. que aí já tá lá mesmo, né? Porque aqui Isso. fica mais prático. Ah, É então porque como ótimo. ela não ia trabalhar hoje, acho, ela É, ela falou, tá ela me passou o seu foi dar contato, uma se caso viajada. tivesse algum problema, né? É, não, isso mesmo. Ah, então manda um oi lá que eu já mando para a senhora os Isso, dois. mando sim. Tá bom? Mando. Agradeço demais, viu, doutor? Foi um grande prazer falar com o senhor. Agradeço, um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E como é que sai?